pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre a cultura popular na Idade Moderna. A Idade Moderna foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo, mais especificamente do período de 1500 a 1800. Meu nome é Amanda. Meu nome é Isaac. Meu nome é Anne. Nesse vídeo falaremos sobre a cultura popular e para isso nós usamos como base o livro do Peter Burke, A Cultura Popular na Idade Moderna. Bom, para o historiador inglês Peter Burke, cultura é um sistema de significados, atitudes, valores partilhados e as formas simbólicas em que eles são expressos ou encadernados. A cultura popular na Europa passou por muitas transformações. As grandes transformações econômicas, sociais e políticas do período tiveram suas consequências para a cultura. Uma das transformações mais evidentes foi o crescimento populacional. Até mais importante do que a ascensão das cidades, foi uma sequência de transformações econômicas que pode ser resumida como revolução comercial ou ascensão do capitalismo comercial. Houve uma grande expansão do comércio dentro da Europa e do comércio entre a Europa e o resto do mundo. A divisão internacional do trabalho vinha se aprofundando, concentrando-se a Europa nas manufaturas. Com essa revolução comercial, veio uma revolução nas comunicações. Construíram-se mais navios, escavaram-se mais canais, melhoraram-se as estradas, os serviços postais se tornaram mais frequentes e houve um maior uso do dinheiro e crédito. A agricultura também se transformou, pelo menos nos arredores das grandes cidades. Passou-se da cultura de subsistência para uma cultura destinada ao crescente mercado urbano. A expansão ou alargamento do mercado afetou, além dos objetos artesanais, as apresentações artísticas. Se o declínio das feiras foi, como deve ter sido, um golpe para os artistas ambulantes que aí se apresentavam, o crescimento de grandes cidades ofereceu-lhes, em compensação, outras oportunidades. O caso mais notável de comercialização da cultura popular é o circo, que remonta à segunda metade do século XVIII. Os elementos do circo, artistas como palhaços e acrobatas, são tradicionais. O que havia de novo era a escala da organização, o uso de um recinto fechado ao invés de uma rua ou uma praça, como cenário de apresentação e o papel do empresário. Aqui, como em outros âmbitos da economia do século XVIII, as empresas em grande escala vinham expulsando as pequenas. O exemplo mais óbvio da comercialização da cultura popular ainda não foi mencionado. O livro impresso. Em 1500, mais de 250 centros contavam com gráficas montadas e havia cerca de 40 mil edições impressas, totalizando aproximadamente 20 milhões de exemplares numa época em que a população da Europa compunha-se de pouco mais de 80 milhões. Houve um considerável aumento na alfabetização, como resultado de crescentes facilidades educacionais. E o crescimento dessas facilidades educacionais fazia parte do movimento pela reforma da cultura popular. Os devotos tinham maior fé na alfabetização, que viam como um passo na via da salvação. No entanto, não devemos supor que as consequências da alfabetização foram as que os religiosos supunham que iriam ou deveriam ser. Existem pelo menos 3 problemas por trás da palavra aparentemente simples acesso e que precisam ser abordados um a um. O primeiro problema é o acesso físico. Para a maioria da população que vivia no campo, o problema da distribuição era maior, mas não insolúvel. Os livros e outros materiais impressos, como folhetos, podiam ser comprados nas feiras ou com mascates e cantores ambulantes de balada. Um segundo problema é o acesso econômico. Numa época em que o preço do papel correspondia a uma parcela maior do custo de produção do que hoje em dia, livros pequenos eram baratos e vendidos por 1 ou 2 sous cada. Numa época em que o salário médio de um trabalhador urbano variava de 15 a 20 sous por semana e o preço normal do pão era de 2 sous a litro. Um problema final é o acesso linguístico. Quem quer que se dê ao trabalho de ler alguns desses livrinhos hoje em dia, verá que sua linguagem geralmente é simples. O vocabulário relativamente pequeno, as construções não elaboradas. Em suma, o material impresso era acessível a um grande número de artesãos e camponeses naquele período. Mesmo que não possamos dizer se esse grande número era maior ou menor que 50%, e muito menos calcular, devido à sua fragilidade quantos folhetos e livretos existiam. Uma outra mudança importante nas atitudes populares entre 1500 e 1800 pode ser definida como a politização da cultura popular ou a difusão da consciência política. Mas o que é política? Para os inícios do período moderno, talvez seja adequado defini-la como assuntos do Estado, não questões locais, mas as preocupações dos governantes, em outras palavras, a sucessão, a guerra, a tributação e problemas econômicos e religiosos, na medida em que se impunham à atenção dos governos.
A consciência política poderia ser definida como o conhecimento desses problemas e suas possíveis soluções, envolvendo uma opinião pública e uma atitude crítica. Se há alguma coisa que integrou a política à vida comum do povo na Inglaterra do século XVIII, pelo menos nas cidades, foi certamente o jornal. Com o estímulo da Lei de Licenciamento de 1695, que abolia a censura prévia. Em 1500, a cultura popular era uma cultura de todos, uma segunda cultura para os instruídos e a única cultura para todos os outros. Em 1800, porém, na maior parte da Europa, o clero, a nobreza, os comerciantes, os profissionais liberais e suas mulheres haviam abandonado a cultura popular às classes baixas, das quais agora estavam mais do que nunca separados por profundas diferenças de concepção do mundo. Um sintoma dessa retirada é a modificação do sentido da palavra povo, usada com menor frequência do que antes para designar todo mundo, ou gente respeitável, e com maior frequência para designar a gente simples. Não foi apenas a língua das pessoas comuns que foi rejeitada pelas classes superiores, e sim toda a cultura. A mudança de atitude que marcou sua retirada da participação nas festas populares, o clero, a nobreza e igualmente a burguesia estavam interiorizando a moral da ordem e do autocontrole. A divisão crescente entre cultura erudita e cultura popular é ainda mais evidente no caso das bruxas. A crença no poder e malignidade das bruxas parece ter sido quase universal na primeira metade do nosso período. De fato, o final do século XVI e o início do século XVII marcaram o apogeu da bruxomania europeia, com mais processos e execuções de pessoas acusadas de feitiçaria do que nunca antes. A partir de 1650, aproximadamente, porém, o número de pessoas começou a diminuir, pelo menos na Europa Ocidental. Não porque o povo tivesse parado de se acusar mutuamente de feitiçaria, mas porque os cultos tinham deixado de acreditar nela. Os cultos estavam começando a julgar a crença em bruxas como uma característica de gente que tem o discernimento e a razão mais fraca, como mulheres, crianças e pessoas ignorantes e supersticiosas. No século XIX, o crescimento das cidades, a difusão das escolas e o desenvolvimento das estradas de ferro, entre outros fatores, tornaram possível e até inevitável a rápida transformação da cultura popular. É por isso que este estudo sobre a cultura popular tradicional se encerra por volta de 1800. Assim como o fosso entre as duas culturas ampliou-se gradativamente, da mesma forma, algumas pessoas cultas começaram a encarar as canções, crenças e festas populares como exóticas, curiosas, fascinantes, dignas de coleta e registro. Depois de aproximadamente 1650, é possível encontrar pessoas eruditas na Inglaterra, França e Itália que distinguem entre cultura erudita e cultura popular. Rejeitam crenças populares, mas consideram-nas um objeto de estudo fascinante. Bom, esse foi o nosso trabalho da disciplina de História Moderna 2 do curso de História da UFRN. Obrigado por assistir.